mas também caiu um pouco mais a ficha, assim, de algumas coisas, né? Bom, eu também agradeço que vocês tenham lido, né? Eu sei que uma dissertação, às vezes, na correria do dia a dia, com as aulas remotas e tudo mais, a gente não consegue ler tudo, por isso que foi sugerido 2 capítulos, os meus preferidos, na verdade. E para quem conseguiu ler tudo, depois também a gente pode conversar e tal, né? Bom, daí no mais é isso. Eu vou contar um pouquinho para vocês do percurso da pesquisa, né? De como que eu cheguei no meu objeto, no objetivo, como que eu utilizei esse operador metodológico da cartografia, né? E um pouquinho também do material conceitual, né? Dos operadores conceituais, teóricos, e um pouquinho dos resultados aí para a gente debater mais a fundo essas questões depois. Então, de início, eu não tinha a intenção de estudar a docência, né, a construção da subjetividade docente. Eu sempre fui um pouco mais atenta à produção de significados, né, das práticas pelas crianças, assim, era uma coisa que me interessava muito na graduação, nas práticas de estágio e tudo mais. E logo que eu me formei na licenciatura, né, a minha intenção já era emendar um mestrado, né, um trabalho com a pesquisa, mas nesse sentido, né, tentando compreender aí como que as crianças elas iam significando, né, essa interação com as práticas corporais. E meu projeto foi nesse sentido, escrevi um projeto desse modo, com outra ferramenta metodológica, eu ia usar análise documental, também algum modelo de entrevistas e tudo mais, e até estava conversando com o Mário aonde que eu poderia fazer essa pesquisa na educação infantil, daí o Mário tinha me dado até alguns nomes, né, estudar a prática de alguns professores, né, aqui do grupo até, na época, assim, só uma conversa mais com ele mesmo, que aconteceria em São Paulo, essa observação, só que um mês depois que eu entrei no mestrado, eu fui chamada na Prefeitura de Piracicaba para dar aula, né, no Fundamental 1 como professora de Educação Física. Então, essas viagens inviabilizariam um pouco as minhas observações. Daí eu optei por manter o mesmo objeto, né, de pesquisa, só que fazer isso com as minhas aulas, desde o início, as minhas intenções eram assumir, enquanto orientador de prática, o currículo cultural da educação física. E, de início, daí, a intenção era que eu relatasse, né, as minhas práticas, meus planejamentos, uma observação nos finais das aulas, tudo mais, para depois tratar desse material. E, ao longo do tempo, ao escrever sobre o meu dia a dia na escola e reler, né, esse material, eu fui percebendo junto com o Mário de que eu estava muito longe ali de qualquer escrita que dissesse alguma coisa sobre os alunos, sobre as crianças. E era praticamente a escrita ela se tornou praticamente um exercício de desabafo, assim. E sobre a docência e sobre todos os obstáculos, assim, os percalços que eu passei a enfrentar no dia a dia na escola, né? Quando eu cheguei lá, tinha outras representações de escola, enfim. E os meus escritos diziam muito mais sobre o que era a prática docente. Então, em uma conversa com o Mário, a gente decidiu que mudaríamos o nosso olhar, nosso objeto, e passaríamos a estudar a constituição de uma subjetividade docente, que era uma coisa que era bastante latente na produção desse diário, né? E um pouco, como que eu posso dizer? Em um modo de construção dessa outra pesquisa, a gente opta por assumir a cartografia enquanto um operador metodológico, considerando que ela me possibilitaria construir o meu procedimento de pesquisa ao passo que eu fosse, enfim, tratando do meu material e no próprio percurso da pesquisa, né?
E, ao mesmo tempo, né, nessa época, eu tinha me matriculado numa disciplina com o professor Silvio Galo, da Faculdade de Educação, lá da Unicamp, e a disciplina era de Filosofias das Diferentes, Pesquisa em Educação. E ele estava passando nessa disciplina por operadores metodológicos passíveis de utilização nessas pesquisas, né, que utilizam esse referencial, né, chamado, sei lá, de pós-estrutural ou dentro da filosofia das diferenças, para a gente trabalhar assim, como ele dizia, com mais liberdade, né, aos moldes aí, compreendendo a ética do Foucault, etc. E daí a cartografia era um dos operadores metodológicos que ele trabalhou nessa disciplina. E eu fiquei bastante empolgada, né? Porque já ia conseguir consolidar um pouco melhor o que eu compreendi enquanto cartografia para fazer a pesquisa e tudo mais. E o Galo, quando ele trabalhou com a cartografia na disciplina, ele não parte da Ronick, que vai pegar a cartografia, né, que é um princípio de rizoma de Deleuze, e transforma em um operador metodológico. Ele começa lá, ele vai primeiro no rizoma, né, que é um platô lá dos 1000 platôs, e ele começa a trabalhar primeiro com o rizoma, elaborando aí os princípios, compreendendo a cartografia enquanto princípio, para depois compreender por que a Sueli ela transforma esse princípio em operador metodológico de pesquisa. E eu fiquei bastante encantada com essa questão do rizoma, e de início, assim, a partir da forma como eu estava escrevendo e lendo os diários, eu vi de alguma forma a docência, né, representada ali pela figura do rizoma. Então, os princípios de conexão, heterogeneidade, ruptura significante, a cartografia, o próprio decalque, compondo um movimento de produção e constituição dessa docência, que é significado a partir das diferentes relações que se constituem dentro da escola. E nesse momento, assim, ficou bastante misturado para mim o que seria esse operador metodológico da cartografia com o que seria esse conceito de rizoma. E até em alguns momentos, assim, comigo mesma, até pensei em tentar trabalhar com o rizoma enquanto um operador metodológico, mas daí eu lembro que, de forma bastante incisiva, o Galo disse em uma das aulas, na parte da pergunta de uma das colegas, que a Ronick talvez não tenha feito isso por algum motivo, né? Intencional de não reduzir o conceito de rizoma. Então, também não, né, abandonei essa ideia, mas como eu estava bastante encantada com isso tudo, resolvi manter a noção de rizoma e até organizei os capítulos da minha dissertação a partir do que são os princípios do rizoma, né? Compreendendo que cada um deles pudesse dizer algo sobre alguma das relações estabelecidas na escola. E para justificar a cartografia enquanto um operador metodológico de pesquisa, eu me apeguei principalmente na questão da conduta da cartógrafa, né? Da cartografia enquanto uma conduta de pesquisa. Considerando principalmente essa possibilidade de transformação tanto do território quanto do sujeito cartógrafo por esse procedimento, né? Pelo procedimento da cartografia. O que, em alguns momentos também, me geraram alguns problemas, tanto na qualificação quanto na defesa. Primeiro porque, de início na qualificação, entendendo a cartografia enquanto uma conduta, eu, de primeiro, anunciei a escrita de si, né, a técnica da escrita de si em Foucault, como um procedimento da pesquisa cartográfica, e isso foi bastante questionado, porque eu estaria ali reduzindo o que é uma técnica de si enquanto ato a um meio para atingir alguma coisa, né, o que ficou bastante confuso, e daí, enfim, pós-qualificação, abandonei essa ideia, mas mantive esse apego à cartografia enquanto conduta, fazendo com que até no último capítulo da minha dissertação eu a use enquanto um operador conceitual, né? Então, até é uma coisa que
na defesa, daí foi me gerar outros problemas, né? Então, essa confusão entre o que seria um operador metodológico, o que seria um operador conceitual, e de que forma que a gente pode fazer esses usos, né? Então, a questão do método, assim, ela foi construída basicamente no meio disso. Daí, lendo outras pesquisas que utilizavam da cartografia, né, enquanto referencial, metodológico, né, tracei algumas das pistas que podiam compreender esse meu percurso cartográfico na escola, e essas pistas compuseram principalmente o que eu entendi a partir do meu diário, que constituem mais incisivamente a figura do docente dentro da escola, que são as relações, né, professora-instituição, professoras, né, pares, professora-alunos, professora-educação física e professora-professora, né, esse exercício de si consigo mesmo, tendo como, a partir dessas pistas, um princípio, né, que o Ronick vai chamar de antiprincípio da cartografia, que é a não captura pela moral. Né? Então, entrar em defesa dessas vidas docentes que se apresentam, entendendo elas enquanto uma produção, né, não carregada de uma verdade essencialmente legítima, né, mas em defesa desse território que é múltiplo de produção da docência. Então, o uso da cartografia foi mais ou menos nesse sentido, né? Elaborado em cima dessas pistas, elaborado em cima desse antiprincípio e misturado um pouco aí com essa questão da cartografia enquanto um operador conceitual associado ao conceito de rizoma. Então, foi mais ou menos nesse sentido, né? A partir dessas questões, dois das principais conceitos, né, que cabem à minha pesquisa, e que eu acho que eu vou dar maior atenção aqui, né, que são bastante caros, é o de processo de subjetivação em Foucault e o de cuidado de si, né, porque eu acho que eles compreendem aí de forma geral como que né, como que a pesquisa ela entende esse processo de constituição da docência, né? Então, o processo de subjetivação, compreendendo ele a partir de 3 elementos. O primeiro deles é o elemento do assujeitamento, né? Então, esse docente, ele assumir, né, alguns discursos sobre a docência. O segundo elemento, a elaboração de algumas técnicas de manutenção desses discursos. Então, além de assumir de imediato alguns discursos sobre a docência, né, de um tipo docente ideal, vai ter algumas técnicas que vão mantê-lo dentro de determinada ordem discursiva e não de outra. E o terceiro elemento, que é a subjetividade. Então, é a parcela que o sujeito atua sobre si mesmo a partir dessas técnicas, né? Então, podendo ser essas técnicas de reprodução desses mesmos discursos de assujeitamento, ou até, a partir de alguns outros acessos, desenvolver algumas outras técnicas para assumir outras condutas na docência. E a questão do cuidado de si, que se articula aí principalmente a esse terceiro elemento, né? Essa parcela do indivíduo que atua sobre si mesmo a partir de práticas que vão, de certa forma, atuar na compreensão das verdades que constituem o sujeito. E esse cuidado de si daí, né? Isso Foucault vai resgatar lá nos gregos antigos, né? E esse cuidado de si, ao longo do tempo, também vai sendo apropriado de diferentes formas pelas diferentes sociedades que se formam aí. Bom, daí acho que conceitualmente é mais ou menos isso, daí qualquer coisa a gente também conversa um pouco mais à frente, entendendo aí os próximos slides. Daí, tomando essas duas noções enquanto centrais, a partir das relações que estabeleci na escola, né, e que estavam descritas lá no diário, também pôde-se observar alguns dos regimes de verdade, né, alguns desses discursos que vão constituir
determinado tipo de sujeito professora em determinada ordem discursiva, e alguns deles que eu vou trazer aqui para vocês. Então, o primeiro deles é a captura pela racionalidade neoliberal, então, que foi principalmente aí formulado na relação professor-instituição, professor-escola, né? A escola onde eu estava, gestão. Então, entendendo, né, essa gestão como a personificação da instituição, e muitas vezes não. Então, aquela que aplica as técnicas, né, de regulação do sujeito professor, aquela que incorpora os princípios da instituição escolar, né, e molda aí o seu corpo para atuar, sem fazer da escola um ensaio nos modos de produção capitalista aí, na formação do sujeito desejável, né? E a docência nesse jogo atuando, sendo compelido a atuar nessa formação, né? E algumas das técnicas observadas na pesquisa foram as burocracias, e como um braço delas, a avaliação. E no diário, até eu não trouxe alguns excertos, porque também nessa retomada do texto, em alguns momentos eu me senti bastante envergonhada, assim, então deixei alguns excertos do diário para lá, e escolhi trazer outros, enfim, né? Então, assim, algumas técnicas, as burocracias, né? Que diversas vezes eu vou lá dizer que parece que eu estou preenchendo papéis que atestam contra, né, a minha pessoa, enfim. Enfim, como se eu afirmasse os meus insucessos, etc. E a avaliação enquanto um braço também desse processo de burocratização, que até essa eu trouxe uma tabela que constitui a avaliação do meu estágio probatório, né? Então, o mais curioso, assim, dessa tabela, o que chama mais atenção, é que a primeira vez que eu peguei ela na mão e tudo mais, eu tinha muitos conceitos regulares associados ao meu desempenho até aquele momento na escola. E aquilo me deixou um pouco chateada, né? Porque, enfim, enfim, eu às vezes quero ter esses outros conceitos queria ver muito bom assinalado, essas coisas. E quando se olha mais atentamente para essa tabela, o que se observa é que o regular, em cada um dos critérios, ele está atribuído ao sujeito que desempenha a sua função e faz aquilo, né? Faz o trabalho o qual ele assinou o contrato para fazer e pronto. E o bom e o muito bom é sempre atribuído ao sujeito que faz a mais, que supera as expectativas, que desenvolve o trabalho de forma excepcional. E o que vai marcando aí a presença, né, dessa racionalidade neoliberal na regulação da conduta docente, não só enquanto daí uma técnica de regulação do trabalho, né, mas enquanto uma técnica de si da própria docência, porque a partir do momento que o docente almeja ver-se muito bom assinalado na tabela, aquilo produz outras coisas na constituição dessa subjetividade, né? Então, até vou ler alguns aqui, só para localizar algumas outras marcas. Então, exatidão, esmero e ordem no trabalho, no critério de quantidade. Ó, nunca satisfatório é muito ruim, parcialmente satisfatório ruim, satisfatório regular, às vezes superior bom, executa, trabalhos excepcionais muito bom. A questão da pontualidade, mesma coisa, né? Então, cumpre os horários normalmente, efetualmente se atrasa regular, sempre pontual, eventualmente chega adiantado bom, sempre pontual e frequentemente chega adiantado muito bom, né? Então, chegar adiantado para receber um total de R$0 a mais, mas aí ele vai ter o conceito de muito bom atribuído ao trabalho. A produção, que é a questão do volume de trabalho, também tá dada aí, né? A apresentação pessoal. Então, normalmente apresenta-se limpo e decentemente trajado. É um servidor regular. Cuidadoso em sua maneira de se apresentar-se. Bom. Excepcional, bem cuidado e apresentável. Muito bom. Então, assim, qual que é esse critério de apresentação pessoal, né?
o que seria decentemente trajado, né? Uma figura que represente a instituição, né? Essa instituição escolar que obedece aí a reprodução dessa lógica de sociedade, né? Então, um pouco nesse sentido, a questão da própria criatividade. Então, apresenta algumas sugestões regular, quase sempre tem boas ideias e projetos bons, tem sempre ótimas ideias, tipo criativo e original, muito bom. Então, essa questão da originalidade, da novidade, da produção não só desse sujeito produtor, mas do sujeito que consome o serviço educacional, né, que vai consumir um serviço original, criativo. Outra questão que a compreensão de situações, aqui também me chama bastante atenção, principalmente o termo intuição, né, que vem aí de uma capacidade de dedução, então, o grau com que se aprende a essência de um problema, capacidade de pegar situações e apanhar fatos, né, então, pouca capacidade de intuição e compreensão ruim, capacidade de intuição e compreensão satisfatória, capacidade de compreensão e intuição, boa capacidade, bom, e ótima capacidade de compreensão e intuição, muito bom. Né? Intuição, aqui, da forma como entendo, e acho que seguindo a mesma linha dos outros exemplos da tabela, não no sentido do afeto, né? No sentido aí da sensibilidade, mas a intuição no próprio sentido, eu acho que de uma competência da comunicação, né? Comunicação com os outros que são iguais a você. Né? Então, tipo, é capacidade de intuir uma situação pela qual você já passou, outras pessoas já passaram, e enfim, criar aí uma própria regra em torno do que seria essa capacidade de comunicação com esses outros de uma mesma ordem discursiva, né? Que dentro de uma ordem da identidade mesmo, né? De iguais, né? E o relacionamento com o grupo, que o relacionamento dos servidores com o grupo e a satisfação em trabalhar na prefeitura, né? Que o muito bom é aquele que tem um ótimo relacionamento, tem orgulho de ser servidor municipal. Então, aquela pessoa que veste a camisa da instituição e personifica, junto com a gestão, os seus pressupostos, os seus princípios. Então, acho que algumas dessas questões são marcas da construção de uma subjetividade docente ancorada aí na racionalidade neoliberal. E outro aspecto que constitui aí a subjetividade docente, que foi observado na pesquisa a partir da relação professor-escola, professora-gestão, professora-pares, professora-educação física, é a constituição dos docentes pelos discursos pedagógicos. Os discursos pedagógicos esses, né, que fui entender lá com Alice Lopes e Elizabeth Macedo, enquanto constituídos a partir de duas questões. O discurso instrucional, que é aquele que vai dizer sobre a competência para o trabalho, né, o conhecimento que o professor tem para o trabalho e de que forma que ele organiza esse conhecimento, e o discurso regulador, que diz sobre a conduta docente, de que forma que esse professor, essa professora, ela se comporta para atuar a partir dos pressupostos, tanto do discurso instrucional, quanto aí dessa instituição na qual se trabalha. E o que elas vão dizer? Que apesar do discurso instrucional ter um caráter parecer, né, que eles predominam, o discurso regulador, ele é muito mais forte e ele puxa o discurso instrucional, desde que a escola ela também é um espaço no qual se regulam o comportamento dos sujeitos para atuar a partir de determinados pressupostos, né, de sociedade, formação de sujeitos desejáveis, atuação sobre a própria subjetividade, etc. E as técnicas que foram localizadas aí na manutenção e perpetuação desses discursos pedagógicos são as próprias proposições curriculares, né, que são bastante debatidas em horários de trabalho pedagógico coletivo, também em outros horários, né, a questão do tempo e espaço da escola, então, hora do sinal, hora de troca de aula, a quadra é o lugar de aula de educação física, a sala isso, a sala daquilo, nananana, enfim. São aí exemplos de técnicas que vão perpetuar alguns dos discursos pedagógicos em detrimento de outros, né?
Discursos pedagógicos estes que adentram também, logicamente, o campo da educação física e da constituição dos currículos de educação física, que vão produzir determinados discursos sobre a docência. Daí aqui eu queria atentar um pouco para o que para o currículo cultural, né, que é que é a proposta pedagógica para orientar as minhas práticas, né, assumo orientar as minhas práticas, e que também constituem a subjetividade do sujeito da docência. Desde que ele se constitui a partir de princípios, a partir de encaminhamentos, etc., e desde que também ele carrega no próprio nome o termo currículo, né? Que se a gente entende aí, a partir do referencial, que currículo é um território de disputa de significados, né? E de que o que vai naquele currículo atua sobre a subjetividade dos indivíduos, isso em Tomás Tadeu da Silva, né? Em documento de identidade. Ao levar no nome, né, o currículo cultural, colocar no nome currículo cultural, entendo que já tem um pressuposto aí de que se atua sobre a subjetividade dos sujeitos a quais se expõe a esses modos de operar com essa proposta, né? Então, o currículo cultural também passa a ser um dos regimes de verdade que vão constituir a subjetividade docente aí, por meio de algumas técnicas, né? E até um ponto que é importante colocar é que, assim, articular um regime de verdade não significa que não subverte a ordem da instituição, né? Desde que os discursos deles se constituem em contrapontos, né, em críticas e em problematizações, etc., são discursos são regimes de verdade que se apresentam de diferentes formas e que assumem determinados princípios ético-políticos, etc. Então, mais nesse sentido. E daí, nesse ponto, acho que trazer alguns exemplos de trechos do diário aí, de como que esses discursos atravessam a constituição da subjetividade, né? O primeiro deles que eu vou trazer está esse aqui embaixo. Então, são comuns falas como nossas crianças aqui do bairro viram adultas muito cedo, elas têm muitas preocupações já, é importante resgatarmos com elas o que é ser criança, temos que ensiná-las a brincar, porque elas conhecem futebol e jogos de celular. Então, aí está presente, né, um modelo de discurso pedagógico que vê a educação enquanto um modelo compensatório também, né, uma representação de educação física também que entende, não de educação física, mas de educação, que a gente tem que apresentar tudo para as crianças, aquilo que elas não têm acesso, né, que elas não têm, que elas não conhecem, enfim. Outra questão, cheguei na escola no dia 4 de abril de 2018, 20 dias depois já tenho que dar nota, não sei nem o nome dos alunos, me foi sugerido por uma colega sentar com ele na quadra e chamar um por vez, solicitando que o mesmo realizasse um chute. E caso o chute fosse bom, uma nota seria boa, caso não, eu poderia dar uma nota ruim, né? Então, essa professora, em que medida que ela já acessou também manuais, né, de avaliação, né, dentro do que é o desenvolvimento das crianças, mas na cabeça dela isso, enquanto um discurso recorrente, aí algum modelo dominante estava presente, ela sentiu muito à vontade em dar essa sugestão, né? Então, de que forma que isso vai se constituindo? Enfim. E daí, um outro, né? Tá muito difícil dar aulas, tem uma sala de quinto ano que não pode me ver, eles sobem nas mesas, começam a batucar funk, xingar uns aos outros bem alto, eu não consigo ganhar, sou só em uma sala de 33 alunos, são 55 minutos, esperando brechas de silêncio para falar. Hoje, assim que o meu tempo acabou, pedi licença para a professora e chamei um por um para conversar, tentei ressaltar a escola como um direito, qual eles e os familiares pagam, via impostos para usufruir e que eles têm que aproveitar aqueles conhecimentos, porque o conhecimento muda a vida das pessoas, e etc. Né? Então, de que forma também que esse discurso da crítica, né, ele atravessa então, a constituição dessa subjetividade. Eu ia comprar essa marretinha mesmo. Dessa subjetividade docente, né? Principalmente
considerando da onde que vim, né? É uma faculdade de educação física na qual é predominante aí os discursos da crítica, né, aos modos como fazem os leitores do marxismo, né, da própria crítica superadora e etc. E, bom, nesse sentido, daí já chegando aí nos finalmente, o chat é comigo, que eu ouvi um barulhinho? Ou não? Não, Maria. Não. Pode seguir. Tá. E, bom, nesse exercício de constituição da subjetividade, considerando principalmente a atuação do sujeito sobre si mesmo e o desenvolvimento de técnicas, né, que podem ajudar o sujeito nesse exercício, acessando algumas verdades que constituem, né, essa subjetividade, ou até mesmo na produção de outras, mas entendendo também que são técnicas que não são meios para se atingir alguma coisa, mas que são ação, que se constituem enquanto ato e que são passíveis de transformação. Eu elaborei na pesquisa, né, nos últimos 2 capítulos, que foi a sugestão da leitura, a amizade, a escrita de si e a leitura. A amizade enquanto uma técnica que problematiza os modos que as pessoas se relacionam dentro da instituição, né? Então, essa relação dada pela própria instituição escolar, como eu trago na pesquisa. Então, quando Foucault vai elaborar isso, ele vai trazer principalmente a questão do relacionamento homoafetivo, né? E a questão da sexualidade. E ele vai dizer que, de uma forma bastante geral, assim, de que é como se fosse mais permitido, né? A gente sabe também que não muitas pessoas sofrem muita violência nesse sentido, mas é como se fosse mais permitido, mais aceito que 2 homens se relacionem afetivamente, tendo como central uma relação sexual, né? O ato sexual e uma relação afetiva, que obedece aí a uma própria norma dentro do que é a heteronormatividade, do que você vê uma relação de 2 homens que não tem o ato sexual enquanto uma prática da relação, mas, enfim, se abraçando, se beijando e trocando afetos e etc. Igual, por exemplo, até um exemplo, quando a gente é menor, enfim, tive essa experiência de criança, né? Em determinado momento, sempre andei muito de mão dada com as minhas amigas, de bracinho dado, abraçado e tudo mais. Em determinado momento da juventude, olhavam para mim e diziam: não é mais legal você tá mocinha, né? Não é mais legal você andar de mão dada com as suas amigas, né? Enfim. Então, a amizade, enquanto uma técnica de si, ela pressupõe que a forma como as relações se constituem, elas transgridam as formas dadas pelas instituições, né? O casamento enquanto uma instituição, no meu caso aqui do estudo, a escola como uma instituição. Então, como que a gente explora essas relações a partir de outros modos? A relação tanto professora-pares, como professora-alunos, como professora educação física, né? A professora, normalmente em relação a um outro sujeito, né? Professora gestão e etc. A escrita de si como uma outra técnica, né? Que hoje eu vejo, eu consigo enxergar de forma até mais fácil o meu trabalho enquanto um percurso para mim, né? De aplicação dessa técnica da escrita de si. Então, como que esse ato de escrever também possibilita, né, a gente reler e ler de novo e escrever mais, esse retorno ao sujeito e ser passível de transformação, e a própria leitura, né, do referencial teórico, que, enfim, se não fosse o referencial, inclusive, o objeto seria outro, a forma a tratar do material do diário também seria outra, e, enfim. Daí aqui, acho que como foi os capítulos de sugestão também, eu já quero agradecer vocês pelo espaço da apresentação. Eu espero aí conseguir deixar algumas coisas que ficaram confusas também na apresentação mais trabalhadas agora.
e desculpa se eu me estendi aí um pouquinho no tempo.